Qual é o jeito certo de se fazer o jejum para emagrecer e queimar aquela gordurinha? Seja bem-vindo a mais uma aula do Keto Coach. Eu sou Paulo Domingos, pode me chamar de Paulinho, e vamos a mais uma aula sobre jejum intermitente e o jeito certo de fazer o jejum para queimar aquela gordurinha, aquela barriguinha indesejada e emagrecer de vez. Vou colocar a gente na mesma página para que todos entendam aqui o grande porquê, ou o grande quê de que o jejum ajuda a gente a emagrecer, certo? O jejum efetivamente queima a nossa gordura, usa ela, queima essa graxinha que tem aqui e tem uma ação bem clara, bem presente. Eu vou usar de novo uma historinha aí passada dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais tinham uma capacidade nata de queimar essa gordurinha que agora a gente está usando aqui como um argumento de importância, né, na nossa vida. Eles queimavam o tempo todo eles usavam. Pá, mas como, Paulinho? E não era só pelo jejum, mas o jejum, ele era uma situação presente na vida deles. E como é que era essa situação presente na vida deles? Necessidade. Não existia disponibilidade de alimento. Não existia agricultura. Não existia indústria, não existia produto enlatado, não existia geladeira, estoque. Então, o que se caçava, se comia. Não existia plantio, então também não tinham a possibilidade de ter a pronta colheita, né, para se comer. Depois de muito tempo que isso surgiu, e aí mudou esse quadro. Mas deixa eu continuar aqui nessa explicação. Os nossos ancestrais, nesses períodos onde eles ficavam sem alimentação, eles estavam num período de jejum forçado, né? Isso nada mais é do que um jejum, porque tu estás em jejum é quando tu interrompe a tua alimentação e tu vai com essa lacuna alimentar até o próximo momento alimentar. E quando eles interrompiam essa alimentação por necessidade, porque acabou a comida, eles entravam novamente no módulo vou caçar a minha comida, e esse era o ciclo da vida. Então eles saíam para caçar o seu alimento. E nessa peregrinação, e eu digo peregrinação por quê? Porque das espécies existentes, nós somos a espécie mais lenta. Nós não fomos providos de velocidade. Nós não fomos providos de uma capacidade de bote, de pular, de força exagerada. Nós fomos providos de sermos seres sencientes, seres pensantes, certo? Que geram raciocínio, que podem construir armadilhas, podem fazer emboscadas, e temos muita resistência. Olha a diferença, né? Nós não temos velocidade, mas nós temos muita resistência. Nós conseguimos ficar numa velocidade média e baixa durante muito tempo nos deslocando. E as nossas caças, elas têm uma velocidade muito alta, mas elas têm uma baixa resistência. Ou seja, elas precisam parar. Elas precisam parar para comer, elas precisam parar para beber água. E elas, nessa troca de oportunidades, onde elas param e a gente continua se deslocando, nós vamos nos aproximando, não permitindo que ela consiga ter êxito nessa fuga dela. Ou seja, a gente vai ali e caça. Mas esse deslocamento, ele pode levar 1, 2, 3 dias atrás de uma única caça. Isso era o que acontecia, ou seja, aquela habilidade que vocês já devem ter visto em filme, estou usando uma habilidade indígena de seguir os rastros, isso sim, isso pertence à nossa ancestralidade, de conseguir seguir a nossa caça. Porque só assim a gente tinha êxito, a gente ia caçando no momento onde ela descansava ou onde ela estava sem prestar atenção ou achando que já tinha nos despistado, porque tem uma velocidade muito grande, nós íamos lá e tínhamos êxito. E aí a gente se alimentava. Pô, Paulinho, tu explicou aí a mesma coisa, só que um pouquinho diferente do que tu explicou antes. Mas é uma maneira aí da gente variar um pouquinho nos vídeos, né? Sobre a ancestralidade, sobre esse processo. Mas o ponto agora, para aqueles que estão chegando agora, o que é interessante? Se eu estou falando que ficava 1, 2, 3 dias cercando, seguindo, olhando a caça lá, eles foi para o sul, olha os arbustos quebrados, e foi lá seguindo, e um dia conseguiu pegar, como que aquele organismo estava se deslocando, como que aquele organismo estava pensando, com energia, correndo, cercando e fazendo todo esse processo e pronto para dar o bote. Porque ele usava sua gordura como energia, gordura de reserva. Entendi então. Então, na verdade, o jejum estimula que você use a sua gordura de reserva. Acabou a aula, né? Com poucos minutos aí, tu já matou tudo. Não. Essa é a característica de um organismo que se desenvolveu pelas necessidades
e potencializou o uso da sua gordura. Então ele é extremamente eficiente em usar a sua gordura. Até com breves momentos em jejum, ou seja, se ele entrar ali em 6 horas, 7 horas, 8 horas, ele já vai estar usando a sua reserva de gordura, caso ele não tenha nada no estômago, porque ele está ótimo nessa situação. O que acontece hoje? Eu e você, talvez mais você do que eu, porque eu estou muito mais adaptado a usar minha gordura, por praticar o jejum e fazer outras coisas que são importantes para usar a gordura corporal, perdemos essa capacidade. Perdemos a capacidade de usarmos a nossa gordura como energia, como um alimento, como algo que pudesse fazer a manutenção tanto do nosso peso, como gerar o nosso emagrecimento, como nos dar energia. Então essa capacidade a gente eliminou. Agora eu vou te dizer por que a gente eliminou. Porque os índices de obesidade estão crescendo vertiginosamente. Estão crescendo numa exponencial que daqui a pouco o mundo vai estar até um pouco mais pesado, vai sair um pouco do eixo, porque de tanto que as pessoas estão engordando ano a ano. E quem que é o culpado disso? O culpado, na verdade, o culpado não é você. Não é você. Tá? É um pouco de você, mas não é você. O culpado é uma série de fatores que, comparado com os nossos ancestrais, não existiam. Então agora eu estou dizendo que você perdeu a capacidade de usar sua gordura. E não é bem assim. Alguma capacidade você tem, mas ela está bem reduzida. E a culpa não é sua. Eu quis tirar a culpa de você, mas talvez a culpa seja sua. Depois que você ver esse vídeo, a culpa vai ser totalmente sua. Os nossos ancestrais, quando baixava a luminosidade, quando escurecia, eles dormiam. E eles tinham um ciclo de sono que condizia com o clarear do outro dia. E por quê? Porque isso era o necessário para eles conseguirem se resguardar dos caçadores que caçavam eles à noite, né? Eles ficavam em tocas, e logo ao amanhecer eles já estavam despertos e conseguiam enxergar o que poderia atacar eles ou eles saírem para caçar, porque não temos uma visão privilegiada, certo? Como as dos animais. Nós não temos essa visão privilegiada. Mas Paulinho, o que tu tá viajando na maionese aí com relação a dormir? É, dormir. Dormir faz parte de um processo no qual aquele jejum dava certo. Você está entendendo? Aquele jejum lá dava certo porque esses ancestrais dormiam. O uso da gordura deles estava vinculado ao sono. E como a gente não tinha postes, não tinha cidades, era breu total, luz das estrelas. E eles ficavam dentro de tocas, então eles conseguiam ali fazer o sono reparador, que a gente chama, o sono que estimula o uso da gordura mais ainda, né? Faz a produção do GH, faz com que a melatonina, que é um hormônio muito interessante, ele seja produzido com uma potencialidade maior no seu organismo. Ele faz com que você produza aqueles hormônios também que inibem a vontade de fome, né? Faz com que você se sinta mais saciado ao acordar. Esse era o papel. Então eles dormiam muito bem. Eles. E nós, como é que nós fazemos hoje? Nós ficamos no celular, nós ficamos até mais tarde. Nós temos vida noturna, nós saímos para balada, nós vamos em festa, a gente dorme com barulho, a gente dorme com TV ligada, a gente deixa aquelas luzes de LED do aparelhinho da TV a cabo, do aparelhinho da internet, do visorzinho da TV, tudo aquilo ali clareia o quarto. Já experimentou acordar à noite quando as suas pupilas estão mais dilatadas e ver que está tudo claro? Então, isso aí tudo, só isso, só o sono já mudou muita coisa na nossa capacidade de usar a nossa gordura. E eu estou falando aqui de fazer o jejum correto, fazer o jejum certo, fazer o jejum para potencializar e emagrecer. Presta atenção, eu não estou aqui numa abordagem superficial do processo. Eu estou aqui para te entregar uma abordagem mais aprofundada para você otimizar o seu emagrecimento. Então beleza, isso aí foi uma parte do processo. E os nossos ancestrais, quando acordavam, eles estavam lá vívidos para a vida, saindo para caçar e fazendo tudo o que tinham que fazer. E qual é que é o segundo ponto no qual a gente acabou, né? A gente, que não é culpa nossa, qual é o segundo ponto interessante que os nossos ancestrais faziam e que a gente não faz? Os nossos ancestrais, enquanto tivesse água próximo, eles estavam bebendo. Eles estavam se hidratando. Eles levavam
um suprimento de água para fazer isso. Por quê? Eles entendiam que sem a água eles não tinham contração muscular, eles não tinham disposição, eles sentiam tudo na pele. Então eles estavam sempre munidos de água ou alguma coisa que pudesse hidratá-los, né? Como alguns tipos de coco que eles também tinham acesso, palmeiras que forneciam água, ou raízes que quando cortavam saía água também. Então eles desenvolveram toda uma técnica. Isso aqui é mais uma aula de largados e pelados do que qualquer outra coisa, né, gente? E nós fazemos o quê? Quando você acorda, você toma um copo d'água? Ou você acorda com fome e vai tomar uma xícara de café? A primeira coisa que você dá para o seu corpo é uma xícara de café. Ou você mete um pãozinho para dentro. Tudo bem. Acordou, vai lá e come um ovo. A pessoa já está evoluindo, está comendo o ovo. Mas e aí? O que você perde durante o seu dia todo, 24 horas por dia? Você perde 24 horas por dia. Você perde água pela respiração, perde água pelo suor, perde água pela urina, perde água pelas fezes, perde água pela saliva, pela lubrificação do seu globo ocular. Você vai perdendo água e você não repõe essa água. E nós somos 70%, 80% de água quando nascemos. E a gente vai envelhecendo e pode ficar com 50% a 60% de água. Ou seja, vocês já observaram que quando a gente fica mais velho, a gente fica menos hidratado? Vocês já perceberam que as pessoas bebem menos água quando estão mais velhas? E elas começam a ter uma série de problemas de saúde por causa disso? O que eu quero com isso, né? O jeito certo e o jeito errado. Beba água. Beba água o dia todo. Beba água o suficiente para te manter hidratado o dia todo. Nossos ancestrais faziam isso. E o que eles faziam com a atividade física? Puxa, os nossos ancestrais, eles saíam correndo atrás dos bichos? Não. Eles faziam atividades de baixa intensidade, talvez de longa duração, mas com intervalos e por necessidade. Nós fazemos o que com a atividade física? Saímos correndo, sistematizamos, botamos carga todo dia, estressamos nosso corpo todo dia e fazemos isso sistematicamente. Nós fomos preparados para isso? Não. Nós não fomos preparados para usar o nosso corpo como uma ferramenta de trabalho. A gente foi preparado para usar o nosso corpo como uma ferramenta de sobrevivência. Então, ele também está sendo extremamente agredido com isso. Tudo isso associado a algo que agora é o dia todo. Estresse. Você se incomoda, você não sabe gerenciar, eu não sei gerenciar, as pessoas se incomodam o dia todo, ficam se estressando o dia todo. Mas lá, Paulinho, lá antigamente, eles também se estressavam, que os bichos iam correr atrás deles para caçar eles tinham que fugir. Legal, estresse pontual. E nós sofremos o estresse crônico do processo. E esse estresse crônico, ele faz com que? Ele faz com que a gente também iniba o processo de uso da gordura. Paulinho, a tua aula de hoje, ela é como fazer o jeito certo para fazer o jejum e emagrecer e queimar aquela gordurinha. E eu vou te entregar isso aí. E me acompanha. Me acompanha porque esse é o ponto importante. E eu quero que você entenda o que acontece com o seu corpo hoje para que o seu jejum possa ser potencializado. É o jejum certo. Eu vou te entregar o jejum certo. Então tá, e o estresse crônico, agora todo dia estressado, trabalho, família, dinheiro, final do ano, é Natal, é Páscoa, é tudo data para comprar alguma coisa, a pessoa se estressa, e é o chefe, e é o empregado que não funciona, todo mundo tá nessa vibe, a vibe do estresse o dia todo. E o estresse produz um hormônio que é péssimo para você usar sua gordura, para você queimar aquele pneuzinho, é péssimo. É péssimo para você fazer o seu jejum e ter efeito nisso aí, efetivamente. Então, aí chegou agora a tão famosa alimentação. O grande vilão, que eu deixei por último e que também tem o mesmo papel que esses outros pontos que eu falei, tá bom? Juntamente com a Revolução Agrícola e com a Revolução Industrial vieram as formas de armazenamento, ou seja, aonde se colocava a comida e o que se colocava na comida para ela durar mais. De uns anos para cá, de 30, 40 anos para cá, nós vimos a consequência do resultado no nosso organismo do que aquilo que se coloca dentro da comida, para deixar ela durando mais tempo, fez com a gente. Fez com que nos tornássemos pessoas mais gordinhas, com mais peso, com dificuldade de emagrecer, que tem que usar atividade física e que tem que restringir caloria para poder emagrecer. E a gente não está aqui
falando de nada que você não tenha visto ou conheça, ou que já tenha escutado. Que aí vem os açúcares. Nós somos inábeis, nós não temos habilidade alguma de trabalhar com açúcar no nosso corpo, certo? Muito pelo contrário, o açúcar entra e ele dá uma explosão de energia e você fica no barato do açúcar e logo em seguida ele desce e você tem que comer de novo para ter o barato, para ter energia e aí vai. Então açúcar, farinhas brancas, refrigerantes, embutidos, fast food, gorduras trans, um mundaréu de comida chegou para compor todo esse quadro aí. Terminei. Ufa, terminei o quadro que faz com que você talvez não consiga, na potencialidade, usar o seu jejum da melhor maneira possível. Você está entendendo os dois quadros? Então tá, tinha o de antes e tem o de agora. E agora eu vou te dizer o jeito certo de fazer o jejum para que você emagreça e queime essa gordurinha aí indesejada. A história acabou, mas eu vou usar a história agora para te mostrar como é que você faz, de que maneira você aplica, qual é o jeito certo de aplicar o jejum da melhor maneira possível para que você obtenha um emagrecimento e queima dessa gordurinha, dessa barriguinha, dessa cartucheira que está tanto te incomodando. Existem 4 pontos que são importantes de você observar. Primeiro, de estabelecer equilíbrio nos pontos anteriores. E olha aqui na tela aqui, ó, vou colocar sono, recuperação, hidratação, muito importante, processo de hidratação celular, alimentação, certo? A alimentação eu vou puxar aqui para o outro lado. Olha aqui, ó, tira açúcar, tira farinha, tira refrigerante, tira embutidos, certo? Volto para cá agora. Qual é que é o ponto importante? Você lidar melhor com o seu estresse, deixar de ter estresse crônico e passar a ter um estresse pontual e saber sair do seu estresse crônico com respiração, com meditação, com várias terapias, que não é o caso agora. E esse último aqui, que é o quê? Você saber fazer atividade física ou fazer uma atividade física condizente com a sua realidade para que o seu corpo não se estresse e acumule mais gordura. Então agora, eu continuando os 4 pontos, eu vou te dizer que o primeiro é fazer o jejum como uma ferramenta de auxílio desses ciclos. Segundo ponto, e esse ponto é muito importante. Microfone. Hã? Conta. Conta. Minha mulher tá deitada aqui embaixo. É tão bom gravar assim, não tem nem ó. Ó, viu? Tu vai colocar isso, né? Segundo ponto, que é muito importante. Como você vai terminar o seu jejum? O que você vai comer ao final do jejum? Como você vai quebrar o jejum? Retira todos aqueles elementos, aquelas comidas do seu cardápio para você quebrar o jejum e ter a potencialidade de usar melhor a gordura do seu corpo e emagrecer de vez. Terceiro ponto. O jejum é uma ferramenta e coloca isso na tua cabeça, ele não é uma solução milagrosa. Se você está vendo aí profissionais se fazendo em cima do jejum, dizendo que ele é a solução, não é. Até mesmo porque o nosso corpo, ele tem a habilidade, ele tem a capacidade de se adaptar a tudo aquilo que a gente faz, como uma forma de manter o equilíbrio. Ou seja, se você vai fazer jejum de 12 horas todos os dias, se você vai fazer jejum de 16 horas todos os dias ou de 20 horas todos os dias, depois de um certo tempo você entra num platô. E eu tenho uma aula sobre isso. O link está aqui embaixo também, tá bom? Para você dar uma conferida ali depois sobre essa aula. Que eu falei do terceiro ponto, eu vou para o quarto ponto, que é especificamente esse. Para você ter o jejum como uma estratégia maravilhosa, você não deve fazer ciclos constantes do mesmo jejum sempre. Paulinho, o que é isso? Você fazer 10 horas todo dia, você fazer 12 horas todo dia para sempre pro resto da vida. Você fazer 16 horas todo dia para sempre pro resto da vida. Você fazer 24 horas para sempre pro resto da vida. O seu corpo vai se adaptar a isso. E aí você tem que usar ela como uma ferramenta, como uma forma de quebrar o seu processo de estagnação, desse platô, desse momento onde o corpo acostumou a ficar naquele mesmo tempo. Legal? Entendido isso? Agora eu vou para a parte prática com você. Eu vou te dizer como fazer um jejum matador do começo ao fim e você queimar, emagrecer
e usar a sua gordurinha. Se você nunca fez o jejum, eu vou te dar aqui, ó, tá aqui a aula sobre como fazer o jejum. Aprenda a fazer o jejum. Primeiro, adapte seu corpo a fazer o jejum. Adaptou seu corpo a fazer o jejum? Legal. Agora eu vou te dar uma sequência aí para você usar durante a sua semana, para você usar de uma maneira prática, uma sequência semanal para você conseguir entrar num processo de perda de peso, de quebra do ponteiro da balança que não está mais mexendo, para que você use aí a sua gordurinha. Eu vou usar aqui um jejum de 16 a 20 horas como o exemplo para que você saia desse processo de estagnação, tá bom? E por que 16 a 20 horas? Porque ele é um jejum muito eficiente para essa perda de peso, tá? E a gente vai usar isso por 4 semanas. Você vai escolher o dia para começar. Escolha aí o dia para começar qualquer dia da semana. Eu gosto de sempre começar na segunda-feira. Você vai começar com um jejum leve, um jejum de 12 horas. Um jejum tranquilo. Então, segunda-feira, 12 horas de jejum. Terça-feira, você vai fazer 16 horas de jejum. Quarta-feira, você vai tomar café e não vai fazer jejum. Na quinta-feira, você vai repetir as 12 horas de jejum. E na sexta-feira, você vai fazer 16 horas de jejum. Paulinho, tu falou que era de 16 a 20. Calma, eu estou construindo aqui para que você consiga obter o melhor resultado possível. Temos sábado e domingo. De sexta para sábado, você vai fazer 20 horas de jejum. E de sábado para domingo, você vai fazer 16 horas de jejum. Que sacanagem, né? No final de semana, tu botou 16 e 20 horas? Foi, mas essa é a minha sugestão. Segue quem quer. Se não quiser, coloque nos outros dias para ficar a segunda e a terça como sendo essas 16 e essas 20 horas. Essa foi a primeira semana. A segunda semana, você vai seguir da seguinte maneira. Você vai fazer 16 horas na segunda. Você vai fazer 20 horas na terça. E na quarta-feira, você vai acordar e tomar um bom café da manhã. Na quinta-feira, você vai fazer o quê? 16 horas. E na sexta-feira, você vai fazer o quê? 20 horas. No sábado e no domingo, você vai fazer 12 horas de jejum. Olha o final de semana ganho de presente. Na terceira semana, você vai fazer o quê? 12 horas na segunda-feira, você vai fazer 16 horas na terça-feira e você vai fazer o quê? 12 horas na quarta-feira, que sempre foi um dia de intervalo, certo? Foi um dia alimentar seu. E você vai fazer o quê na quinta-feira dessa terceira semana? Você vai fazer 12 horas, 16 horas e você vai fazer 2 jejuns de 20 horas sábado e domingo. Que castigo, né? Não é castigo, gente. É uma forma de você potencializar e otimizar esse processo. Lembrando, tudo que eu falei até agora, para que você se hidrate, tome chá, tome um chazinho, tome um café, bote um chazinho, rale uma canelinha para inibir a fome nos jejuns de 20 horas, ajude o seu processo para que tudo isso funcione. Chegamos na quarta semana. A quarta semana, como você está vindo de sábado e domingo com 20 horas de jejum, a gente vai colocar na segunda-feira, uma segunda-feira mais tranquila. Você acorda e toma um bom café da manhã. Faça as 3 refeições durante o dia ou faça 2 refeições, não tem problema. E na terça-feira, você começa fazendo um jejum de 12 horas. Na quarta-feira, você vai fazer o jejum de 16 horas. Na quinta-feira, você vai fazer um jejum de 20 horas. Sexta-feira, você vai fazer o quê? Um jejum de 12 horas. Dê uma amenizada, né? Dê uma amenizada. E aí, você vai acordar no sábado. Vai sentir como é que está seu corpo. Vai tomar um bom café. E ao meio-dia do sábado, você vai fazer a sua última refeição comendo somente no meio-dia do domingo, cumprindo o seu jejum de 24 horas. Eu não quis te dizer que eu estava te preparando para fazer um jejum de 24 horas, mas você está pronto para fazer um jejum de 24 horas. Eu vou passar para você aqui agora as 4 semanas colocadas num calendário para que você possa memorizar
e executar da melhor maneira possível. E lembra lá que eu sugeri que começasse na segunda e sempre nos finais de semana estava caindo alguns dias um pouco mais complicados? Eu vou te dar um argumento aqui muito importante. Os finais de semana são os dias que a gente mais consegue gerenciar da nossa semana. Muitas vezes, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós não conseguimos gerenciar os nossos horários em detrimento de família, trabalho, eventos sociais, qualquer coisa que envolvam a rotina do dia a dia, tá? E outro ponto muito importante para que você possa fazer um jejum de qualidade, um jejum bem feito, é você tentar sempre iniciar o seu jejum num horário à noite, certo? Onde ele coincida, o final do jejum coincida com um momento alimentar já presente. Eu vou dar um exemplo. Se você vai fazer um jejum, por exemplo, de 12 horas, você termina a sua última refeição por volta de 8 horas da noite e você toma o seu café às 8 horas da manhã. Ou seja, se você habitualmente tomava o seu café às 8 horas da manhã, tá tudo ótimo. Você simplesmente só antecipou o horário que você come à noite, que foi para as 20 horas. Né? Se você quiser fazer o de 16 horas, o que você faz? Você come no mesmo horário das 20 horas e volta a se alimentar ao meio-dia, que vai dar 16 horas. Ou seja, coincide com o momento já onde o seu organismo está esperando algum certo tipo de alimento. Né? E você passa por cima daquele período, o café da manhã ou almoço, você passa por cima deles se hidratando, tomando café, tomando chás e fazendo esse uso, tá? Essa é a tabelinha com relação à semana, as 4 semanas de jejum para potencializar, emagrecer e queimar aquela gordurinha. Use essas semanas como semanas bem controle na sua vida, tente fazer de maneira tranquila e tente também perceber se o seu corpo está aceitando bem esse jejum. Muito bem. Você aí agora tem o jeito certo de fazer o jejum, uma semana corretinha para você conseguir potencializar o seu emagrecimento e queimar mais gordura, e você de lambuja ganhou aí uma preparação do seu corpo para ele suportar um jejum de 24 horas. É isso que você precisa pensar sobre o jejum. Se você fizer o jejum de maneira estagnada, você vai estagnar o seu processo de perda de peso. Se você pontualmente quiser pegar uma fórmula mágica de algum profissional que está te dando, ou de alguém que está te falando, faça um jejum de 24 horas, faça um jejum do nada de 16 horas, pouco importa para o seu organismo. Muitas vezes o que vai acontecer é o seu organismo não entender por que você está negando comida para ele, por que você não está dando comida para ele. E ele vai te devolver armazenando parte dessa comida, somente perdendo líquido, porque você acabou não ingerindo comidas com alto índice de carboidrato que retém muito líquido, e você acabou desinchando, porque 24 horas, 16 horas pontualmente não vão fazer a mínima diferença para sua perda de peso, se você não tiver o cuidado de pensar e de olhar como um todo no uso da sua gordura. A gente aqui abordou a importância do sono, a importância da hidratação, a importância do movimento correto, de você regular muito bem o seu estresse para que ele não interfira no seu ganho, na sua perda de peso ou no seu ganho de peso, certo? E o movimento. Ter o movimento adequado ao seu corpo durante esse jejum, durante a sua vida, durante o seu processo aí de desenvolvimento. O ponto importante dessa aula foi você receber aí uma forma de executar 4 semanas de jejum para que efetivamente você pegue essa ferramenta e aplique ela de maneira inteligente no seu corpo, mas lembrando, você só faz essa ferramenta se você tiver aprendido a fazer o jejum na nossa aula. Então isso é muito importante, e essas 4 semanas muito bem aplicadas, você consegue ao final da 4ª semana fazer um jejum tranquilamente, usando a sua gordura corporal e perdendo efetivamente aí um peso significativo dentro do seu processo de emagrecimento. E essa é a maneira correta de se fazer o jejum, certo? Quebrando ele com alimentos que são de baixíssimo índice glicêmico, ou seja, alimentos que não tenham açúcar, alimentos que não tenham farinhas brancas, alimentos que não sejam embutidos, refrigerantes, industrializados, enlatados, essa quantidade de alimentos, colocando no seu lugar gorduras boas, gorduras saturadas da carne, proteínas boas também, proteínas gordas, caprichando aí na parte verde dos alimentos, né? Verde dos alimentos que seria saladas, legumes, fazendo com que o seu corpo ele consiga entender
que ele está recebendo nutrientes adequados quando ele termina o seu jejum, e através desses nutrientes adequados, desses alimentos que são ingeridos corretamente, que contêm os nutrientes adequados, o seu corpo não vire a chave de parar de usar a sua gordura como energia. Ou seja, mesmo alimentado, você vai continuar emagrecendo. Eu falo isso aqui nessas aulas porque esse que é o grande viés do jejum, é ativar um processo ancestral do seu organismo de usar a sua própria gordura como energia. É por isso que ele emagrece. É por isso que o jejum é uma ferramenta poderosa para isso. E você sabendo usar, você tendo ela na sua mão, tudo fica melhor. Chegamos ao final dessa aula. A aula foi sobre jejum intermitente. Qual é o jeito certo? Como que eu faço o jejum intermitente para efetivamente emagrecer e queimar aquela gordurinha? Ou seja, gente, usa a sua gordura como energia, certo? Esse é o princípio do método Keto Coats, tá? Nós ensinamos o método no qual esse canal pertence, nós ensinamos o seu corpo a usar a sua gordura com ou sem o jejum. E a gente está aqui explorando essa coisa maravilhosa que o jejum provoca no corpo, que é ficar sem comer e aí usar a sua gordura. Mas lembra, existe uma forma de você também usar a sua gordura corporal, o mesmo princípio que o jejum faz, através do método, que é o método Keto Coats. Se você quiser conhecer, aperta ali em cima do Keto Coats ou vá lá na nossa conta do Instagram, @KetoCoats com S, e clica na bio, que nós temos lá também a nossa página para apresentar para você o que é isso. Então eu te agradeço a presença, te convido para tocar o sininho, dar likes e se inscrever no canal. A firma agradece e até a próxima aula aí. Fiquem com Deus, um grande abraço.